Ao nascermos, não trazemos somente posições planetárias em nossa carta, aspectos e posições por casa, mas nascemos com uma inteligência espiritual que nos reconecta ao mundo celeste, nos reconecta à divindade. E essa inteligência espiritual é conhecida como Almutem Figuris, o vencedor da carta. Nós vamos conversar nesse vídeo sobre o que é o Almutem Figuris, o seu anjo guardião, uma inteligência espiritual de conexão com a fonte, como a gente consegue interpretar isso para entender dentro da nossa experiência pessoal o que nos reconecta à divindade de alguma forma. Então, se você gosta desse assunto, é sobre isso que a gente vai falar, me acompanhe aqui nesse vídeo. Mas antes, nesse momento, eu vou pedir para você que está aqui pela primeira vez se inscrever aqui no canal para acompanhar a visão tradicional da astrologia. Tem vídeos todos os dias aqui sobre a visão do céu. E também pedir para você deixar o seu comentário, curtir o vídeo, se puder arrastar em comentário e dar um hype no vídeo, eu agradeço bastante. E também, se você gostar mais ainda de astrologia tradicional e quiser estudar, a gente tem aquelas duas possibilidades: a seção de membros com 2 níveis e vídeos exclusivos todas as semanas, e a plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, onde tem os cursos mesmo, aí com plano de aula e tudo mais. E vamos falar do Almutem Figuris. O Almutem Figuris é uma inteligência espiritual, do ponto de vista da espiritualidade, mas quando pensamos na astrologia tradicional natal, o Almutem Figuris tem um papel circunstancial sobre toda a carta e muitos dos eventos marcantes de vida, mudanças, questões importantes da vida podem ter uma relação direta com esse planeta ou um luminar, né, ou o Sol ou a Lua, que vai assumir aí na sua carta a função do Almutem Figuris. Para calcular o Almutem Figuris, existe um protocolo. É um protocolo que eu recomendo mais se você já tiver algum conhecimento sobre astrologia, porque ele vai levar em consideração as posições por signo, mas você vai precisar conhecer as dignidades e debilidades essenciais e acidentais, porque ele leva também em consideração a questão das casas, dia, aquela referência, né, das regências planetárias dos dias e das horas. Então é um protocolo um pouco intrincado para quem tem conhecimento muito básico de astrologia. E por isso eu recomendo você calcular o Almutem Figuris no site AstroFox. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui em cima no card também pode clicar, vai direto lá, é só calcular. Ele tem bastante informação, mas vai ter uma tabelinha assim, de uma linha, onde já aparece o cálculo do Almutem Figuris. Bom, ele é calculado a partir da posição de 5 pontos fundamentais da carta, que eu já até citei em alguns vídeos anteriores, e que tem uma relação direta com a manutenção da vitalidade no corpo, que é aquilo que nós chamamos de ILEG, ILEG, AILAGE, AILAG, enfim, dependendo aí do astrólogo, é possível encontrar dessas várias formas, né? O ILEG é um cálculo, uma identificação a partir de 5 pontos fundamentais da experiência da vitalidade: o ascendente, o Sol, a Lua, o lote da fortuna e a lunação pré-natal. Tá? A lua nova ou a lua cheia aconteceu antes do nascimento. A partir desses 5 pontos, você vai identificar qual é o ILEG da carta. Mas esses 5 pontos, eles são o passo inicial do cálculo do Almutem Figuris. Por isso que ele tem um papel importantíssimo sobre a vida em vários níveis, desde a experiência física até dos eventos marcantes no sentido preditivo e no quesito mais espiritual. Como a gente já fez um primeiro vídeo aqui dessa série aqui, né, do Daimon pessoal, depois nós fizemos do lote ILEG, né, a raiz da vida, mas o Daimon pessoal, que é o lote do espírito ou a parte do espírito, que tem uma representação de uma força também que nos acompanha para nos lembrar qual é a tarefa que a vida veio realizar, né, qual é a missão, o propósito daquela alma, né. No entanto, ele é calculado a partir da posição do Sol e da Lua para o Sol, dependendo do horário do nascimento. Já o Almutem Figuris, ele tem um cálculo mais elaborado, ele é o vencedor sobre esses 5 pontos principais da carta. E por isso, em termos de relevância, de importância, ele pode ter um papel bem maior do que o Daimon pessoal, que é o lote do espírito. Então, quanto o lote do espírito tem uma essência de Deus, né, de uma força que marca, que é como eu falei para vocês, alguns astrólogos associam o Daimon pessoal, o lote do espírito, como uma visão daquele nativo sobre Deus, né?
Enquanto o Almuta em Figuras, ele assume mesmo uma forma de uma inteligência espiritual, o guardião. E o planeta, com as suas características naturais, os seus temas naturais, vai ter uma relevância para o que aquela alma expressa como uma centelha divina, né? A conexão com a divindade maior. Por isso que ele é associado por muitos astrólogos a uma figura como um anjo da guarda, um anjo guardião. Mas isso também vai ganhando nomenclaturas diferentes de religião para religião, tá? Eu não gosto muito de uma ideia de um anjo guardião, porque isso traz uma ideia errada de que ele vai proteger a pessoa contra o mal, não tem? Nas religiões, o catolicismo, por exemplo, rezar, orar para o anjo guardião, para proteção. Não é esse o papel do Amutem Figuris, não é rezar para o planeta, para a divindade, né, relacionada àquele planeta. Se bem que na astrologia mágica você pode fazer alguns encantamentos e tal. Mas não é muito nesse ponto. Falando da astrologia natal, ele tem um papel em termos de experiência da alma, que de certas características que quando o nativo pratica, desenvolve, realiza, está em contato, ele vai se reconectando com a divindade, tá? Então não é propriamente uma missão de vida nem um anjo guardião, ele é uma força espiritual que está presente ali nos seus grandes momentos de vida. E pode acontecer do seu Almuta em Figuras ter outros papéis importantes na tua carta natal. Ele pode ser propriamente o regente do seu ascendente, por exemplo. Ele pode ser ainda o senhor da genitura. O senhor da genitura é algo parecido com o Almuta em Figuras, mas que leva em consideração a posição de todos os planetas, não só dos 5 pontos principais. E você pode ter esse planeta representado em vários pontos da carta. Então, eu penso que quanto mais ele aparece em questões importantes da sua carta natal, mais relevância os temas daquele planeta têm, tá? Por exemplo, no meu caso, o regente do meu ascendente é Vênus, e Vênus é o Almuta em Figuras da minha carta, e Vênus é o senhor da genitura da minha carta também. Então, Vênus tem um papel fundamental em tudo que eu for realizar para ter de contato aqui, né, para tentar um contato, me conectar com a divindade de uma certa maneira. Como a gente interpreta esse Almuta em Figuras? Bom, vocês vão fazer o cálculo lá no site, o Astrofox, e ele vai mostrar para vocês que o Almuta em Figuras é um planeta ou um luminar, tá? Então, como eu falei para vocês, o meu é Vênus, né? Depois coloca aqui embaixo nos comentários qual é o seu Almuta em Figuras. Essa interpretação sobre os temas naturais desse planeta vão ter relevância grande sobre a prática da espiritualidade, sobre essa força, como essa força espiritual se manifesta na sua vida, né? Mas aí a gente vai levar em consideração as casas do mapa, e aí é legal você conhecer o tema das casas, mas saber que quando ele está em uma casa angular, a casa 1, a casa 4, a casa 7, a casa 10, ele pode ter uma marca de situações definitivas na vida, ou aparecer muitas vezes. Porque, gente, as casas angulares são casas onde planetas posicionados ali têm grande evidência na experiência do nativo, ou seja, são planetas que, em termos de vida prática, de características também de comportamento, aparecem muito, eles estão muito evidentes ali na carta. E conforme ele vai saindo para sucedentes, né? Se você tiver sucedentes ou cadentes, vai diminuindo um pouquinho mais. Então, sempre que tem planetas em casas angulares, esses planetas têm marca importante sobre o estilo de vida, a maneira de ser e as experiências que o nativo vai vivenciando, pensando no fator preditivo da carta. Você precisa, então, entender quais são os significados, isso a gente já vai ver aqui daqui a pouco, né? Os significados mais básicos de cada um dos planetas, e precisa entender também quais são os significados das casas, né, que eu acho que isso é um ponto importante também, e ainda as conexões com os planetas. E aí, como eu sempre falo, ter um ponto, o Almuta em Figuras, por exemplo, em aspecto com um planeta benéfico, com Vênus, com Júpiter, um aspecto de sextil, de trígono, uma conjunção, é muito interessante, porque isso pode significar uma espécie de apoio, ajuda, circunstâncias da vida que apoiam o nativo para ter contato com essa força que amplia aí a sua conexão com a divindade, tá? Enquanto os aspectos mais difíceis, de quadratura, de oposições, conjunções como Marte ou Saturno, atrapalham, retardam, criam empecilhos, representam os grandes desafios, impedimentos, mesmo aquilo que acaba gerando bastante dificuldade para a conexão, certo? Bom, então,
Vamos manter a mente aberta, porque assim, embora a gente fale agora a partir daqui de cada um dos planetas para entender a natureza deles, né? Não significa, por exemplo, que tendo, como o meu caso, Vênus ou Mutei Figuris, que eu tenha que ser uma esteticista, por exemplo, que é um tema de Vênus, que eu tenha que ser uma artista, por exemplo. O que conecta a divindade é qualquer expressão de Vênus. Então, Vênus tem uma relação com o processo criativo, tem uma expressão com beleza, com harmonia, com a satisfação. Então, esses temas todos, eles vão conectar a fonte, tá? Então, abram a mente, não fiquem em significados muito básicos dos planetas para não limitarem a visão da experiência de vida em conexão com a divindade, tá? E aí, o que a gente pode ter? Bom, a gente falou do lote do espírito Daimon pessoal e raiz da vida por signo, né? Aqui eu vou falar do planeta e essência natural. E é lógico que, conforme o planeta está posicionado em um determinado signo, tem certas características deles que ficam mais vivas e outras menos, né? Mas isso, gente, não dá para colocar aqui em um vídeo porque são configurações muito variadas. Mas vamos ao ponto. Se o Almuten Figuris for o Sol, o que ele significa? O que conecta a divindade para quem tem o Almuten Figuris como Sol? Quais são os significados básicos do Sol? Primeiro, astrologicamente, ele é o luminar maior, ele é quente, ele é seco, e ele tem uma expressão do quê? De sucesso, de brilho, de vitalidade, de liderança, de energia, de realização. Ele é o brilho da vitalidade. Então, quando a pessoa tem o Almuten Figuris como Sol, ela está desenvolvendo, né? Ela está trabalhando essas características para se reconectar com a divindade. Conforme ele for posicionado em cada um dos signos, essas nuances vão se modelando. Como eu falei, ele é quente, ele é seco. Se eles tiverem um signo de fogo que também é quente e é seco, é lógico que essas características de liderança, motivação, o impulso vão aparecer muito mais, porque fica com as duas naturezas bastante incentivadas, muito vivas. Mas se ele estiver, por exemplo, em um signo da água, que é frio e úmido, completamente diferente. Então, liderança talvez não seja um ponto muito forte, mas a autorrealização, a expressão mais criativa, mesmo pensando no perfil de vitalidade, de brilho, mas uma realização mais interna, por exemplo, né? E essas nuances, elas vão acontecendo de acordo com a posição do Almuten Figuris por signo. E mais ainda, de acordo com os aspectos que ele tiver, né? Porque na astrologia tradicional, os planetas também são constituídos de naturezas. Como eu falei para vocês, o Sol é quente e seco, e a Lua é fria e úmida, o Mercúrio é frio e seco, Vênus é fria e úmida, ou quente e úmida para alguns astrólogos, Marte é quente e seco, Júpiter é quente e úmido e o Saturno é frio e seco, tá? Então, essas configurações, elas vão se modelando de acordo com a posição por signo que os planetas estiverem e com os contatos que eles vão tendo com outros planetas. Se o Almuten Figuris for a Lua, o Almuten que conecta com a divindade é o Almuten do sentir, da percepção, da geração, da nutrição. No entanto, sempre que a Lua estiver em um signo úmido, seja ele do ar ou seja da água, conectar com a divindade não quer dizer sentir muito, tá? Tem que sempre no caminho do meio, né, gente? Porque algumas cartas com uma expressão de lua muito úmida percebem demais o ambiente, então elas sentem demais, se envolvem demais com as circunstâncias do ambiente, a ponto de se desagregarem, de se sentirem até mal fisicamente mesmo. Quando se tem a lua como Almuten Figuris, tem o exercício emocional, o exercício do sentir, o exercício criativo de conexão com a divindade no plano do equilíbrio, né? Quando o Almuten Figuris for Mercúrio, a questão é intelectual, porque Mercúrio é o planeta que representa o movimento do pensar, né? Junto com o Sol, ali ele tem essa relação do pensamento. Ele representa a condição da fala, do ir e vir, né, do movimento mais da mente racional, por exemplo, da expressão verbal, dos estudos, por exemplo. Então, o Almuten Figuris conecta essa alma com a divindade toda vez que estiver desenvolvendo essas características. Essas características, esses exercícios ganham mais movimento se estiverem signos de calor, signos do fogo, signos do ar,
ou mais perfil analítico se estiverem em signos de terra e signos da água. Mas o Mercúrio em signo de terra ele é mais técnico, né? Enquanto no signo da água é mais abstrato, tem uma tendência um pouco mais criativa. Então, vai abrindo os olhares aí, buscando os recursos. Se o Almu tem figuras for Vênus, né? Até falei um pouquinho mais. Bom, Vênus, em termos de natureza, a maioria dos astrólogos considera que é fria e úmida, mas alguns outros astrólogos consideram que é quente e úmida pela natureza benéfica, né? Por ser semelhante a Júpiter, pequeno benéfico. Mas a umidade é presente. Vênus representa a nutriz, representa então o processo criativo junto com a Lua, o sentir, a diversão, o entretenimento, as artes, a estética, a beleza, tudo que agrada, né, a pessoa, né, tudo que preenche a satisfação da pessoa, até o dinheiro mesmo é importante. Então, quando você tem Vênus como Almu tem figuras, você está desenvolvendo todos esses fatores, tá? Pode ser que alguns sejam mais fáceis e outros mais difíceis, mas não significa que para você conectar com divindade, você tem que desenvolver todos, por exemplo, né? Se o Almu tem figuras for Marte, Marte tem um papel de guerrilhar, de combater, de defender, do perfil da iniciativa, mas o perfil da proteção também, né? No corpo, por exemplo, ele representa o sistema da imunidade. Então, essas características de Marte estão presentes como uma reconexão com a divindade. De acordo com a posição por signo, você vai percebendo se o que prevalece mais em Marte é o calor ou é a secura, que são as características naturais dele. Porque se for o calor, por exemplo, se Marte estiver no signo do fogo ou no signo do ar, ele tem uma função mais de guerrear, de ir, né, se lançar as coisas. Muitas vezes não é nem guerrear no sentido de briga, mas um lançamento, ir em busca. Marte é um dos astros relacionados a viagens, por exemplo, e isso pode ter uma conexão com ir além, buscar alguma coisa além, por exemplo, enquanto se eles tiverem um signo mais frio, isso pode ter uma função um pouco mais defensiva ou mais prática, da realização prática, mais um perfil analítico, por exemplo, né? Uma construção mais analítica. Se o Almu tem figuras for Júpiter. Júpiter é o planeta dos benefícios, ele é um benéfico. Ele tanto tem uma relação com formação superior, por exemplo, no sentido prático da vida, com viagens, com a justiça, com as leis, como num sentido mais profundo, ele tem uma questão com pacificação, generosidade, o auxílio, né, às pessoas, esse lado mais beneficente. Ele tem uma característica de senso de justiça, de moderação, mas ele também é um planeta que representa viajar, expandir os horizontes, entrar em contato com as culturas mais elevadas, se reconectar mesmo com a espiritualidade, lidar com os caminhos práticos da espiritualidade. Tudo isso pode ser uma fonte de reconexão com a divindade. E o Saturno, né, que é o maléfico maior, mas você tem uma multa em figuras. Saturno não significa que vai viver muitos problemas, não quer dizer isso, né? Lógico que vai depender da constituição da carta. Mas na essência natural, Saturno é um planeta de estrutura, de solidez, de rigidez. Então, o que te conecta com a divindade tem a relação com criar estrutura forte, né? Estrutura de manutenção. Rigidez, em alguns casos, às vezes, é o que te conecta com a divindade, é se manter firme mesmo, né? Mas Saturno é um dos planetas relacionados à experiência que se constrói, às figuras como autoridades, por exemplo, as figuras que vão construindo mais experiência ao longo da vida. Pode ser uma indicação de que a sua experiência de vida, conforme você vai amadurecendo, mais vai se reconectando à divindade. E junto com Júpiter, ele é um planeta vinculado a conhecimento mais elevado, né? Não tem relação com coisa básica, né? Ele tem relação com as questões maiores da vida, né? Ele é um planeta mais relacionado ao funcionamento mais elevado, mas também uma função de mestre, né? De ser um orientador. Os mestres, por exemplo, em mestrado, doutorado, os orientadores, por exemplo, de um mestrado ou doutorado, eles têm uma característica comum de Saturno, né? Que é essa coisa da orientação. E o Saturno, ele tem domicílio diurno em Aquário. E nesse papel de Aquário, ele tem total ligação com essa experiência tecnológica, científica, pega todo esse lado, né? Então, ele não é tão ruim, né? A gente coloca o Saturno na astrologia tradicional como um maléfico maior, mas não porque ele expresse o malefício em todas as cartas. Tem algumas condições que ele fica bem ruim
E ele traz consigo em temas naturais esses temas mais difíceis. Aliás, vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários se vocês gostariam de ver um vídeo aqui sobre essa visão benéficos e maléficos, para a gente tirar um pouco dessa visão distorcida que todo mundo, principalmente na astrologia moderna, torce no nariz quando a gente fala de benéficos e maléficos. Então, coloca aqui. Bom, gente, assim, em termos de natureza básica, de características básicas dos planetas, é isso. Mas isso vai se moldando, como eu falei, de acordo com a posição por signo e nos contatos que os planetas fazem também por aspectos ou conjunções, certo? E para esse tema da espiritualidade nesses 3 pontos, a gente fecha aqui. Agora, tem mais sobre espiritualidade. Na visão helenística, a gente tem o Curios também, tem o Oiko Despotes, tem aquela metáfora da embarcação, que é a embarcação da alma, né? Que é a metáfora do período helenístico, que também é muito interessante. Mas coloquem aqui nos comentários essas 2 questões. Primeiro, se vocês querem ver um vídeo aqui sobre benéficos e maléficos, para a gente desmistificar um pouquinho. E também, se vocês querem aprofundar, eu já fiz um vídeo sobre o Oiko Despotes, está aqui no canal, na seção aberta, já fiz já faz algum tempinho. Só colocar aqui nos comentários o que você quer ver aqui nos próximos vídeos, que aí eu faço o vídeo, tá bom? Reconecte-se ao seu Almuta em Figures, observem aí na sua carta natal onde ele está posicionado, comecem do básico, que vocês próprios vão percebendo em características particulares da vida de vocês, como isso funciona. E como eu disse, isso não tem uma relação com algo muito grandioso que você precisa realizar, mas com coisas pequenas que vão te reconectando com a divindade. Agradeço bastante a você que assistiu aqui até o final, um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo, então, até mais.